Flamengo segue se preparando para a partida contra quem? O Juventude. Mais de olho também na decisão da Copa do Brasil, Rodô. Juventude tem mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro e de novo no Maracanã. A equipe irá enfrentar o Juventude e terá desfalques para o jogo. Bruno Henrique tomou o 3º cartão amarelo e não joga. De La Cruz está machucado. O técnico pode optar por Everton Araújo e Alcaraz ao lado de Arrascaeta. O duelo pode servir ainda para Felipe Luiz fazer testes antes da decisão da Copa do Brasil. Com 51 pontos, 10 pontos e um jogo a menos que o Botafogo, faltando 9 rodadas para o fim do Brasileiro, a equipe não jogou a toalha. Porém, as próximas partidas serão decisivas para o treinador testar suas opções e consolidar o time para os desafios finais da temporada. Ontem, o Flamengo soube que irá decidir o título da Copa do Brasil na Arena MRV. Muda jogar na frente da torcida ou não. É claro que muda na postura dos jogadores, mas o que a gente tem que sempre tentar é ser o mais frio possível, né, nessa decisão. Muito apoio no primeiro jogo, tentar jogar com o mando do Maracanã no primeiro jogo a favor, como foi na semifinal contra Corinthians e como foi, posso falar também, nas oitavas contra o Palmeiras. O Flamengo irá decidir pela 5ª vez o título da Copa do Brasil fora de casa. E o retrospecto não é positivo. A única vez que o rubro-negro levou a melhor foi em 1990. Mas nada cabala o time que chega forte para a disputa. Antes da grande decisão, o encontro dos rubro-negros é neste sábado pelo Brasileiro, no Maracanã, diante do Juventude. Vene, eu quero um drone. Que time aí do Flamengo que deve ir a campo nesse jogo contra o Juventude? Bom, o nosso drone vai ter dificuldades com o Felipe Luiz, Fernandinha Maia, porque ele é um treinador que ele está utilizando o estilo de outros treinadores que já passaram pelo Flamengo recentemente, Vitor Pereira, Paulo Souza, em alguns momentos Jorge Jesus, mas só em alguns momentos, porque a gente já sabia qual era o time que Jorge Jesus mandava a campo. O Felipe Luiz ele não esboça o time titular e nem fala para os jogadores na véspera qual será o time titular. Ele revela apenas na preleção no dia do jogo. Então não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar qual será o time titular. O que eu penso é o seguinte, que o Felipe Luiz ele tem que utilizar esses jogos que antecedem a final da Copa do Brasil, pensando no primeiro jogo dessa decisão que será extremamente importante aqui no Maracanã. O Flamengo, inclusive, não está tendo sucesso nem sorteio, vai decidir fora de casa essa decisão, para saber qual meio de campo ele vai botar, porque ele não vai ter Pulgar à disposição dele e nem o De La Cruz. Beleza, para o lugar do De La Cruz, a gente já sabe que será o Alcaraz. Inclusive o Alcaraz, quando chegou ao Flamengo, ele deu uma entrevista à Flá TV dizendo que o estilo de jogo dele era muito parecido com o De La Cruz. Ou seja, perfeito. Mas e aí, primeiro volante, quem entra no lugar do Pulgar? O Everton, o garoto? O Alan, que não faz bons jogos com a camisa do Flamengo, ou o Léo Ortiz, que é zagueiro, muito bem, jogando muito bem na zaga, mas também sabe fazer essa posição e ele botaria o Fabrício Bruno na zaga. Então, o Felipe Luiz ele precisa pensar. No ataque ele também não vai ter o Bruno Henrique. E aí, ele vai manter o Gabigol? Vai botar quem no lugar do Bruno Henrique? Então, acho que o Felipe Luiz, claro, você tem que pensar sempre na vitória, mas também tem que pensar numa preparação já visando esse duelo importantíssimo diante do Galo. O Pedrosa, o Vene disse as opções aí que se tem para retocar a ausência do Pulgar e a ausência do De La Cruz. Mas e para retocar a ausência do Bruno Henrique? Será que ele vai continuar com o Gabigol? O que a gente percebeu até aqui é que o Gabigol não está sendo aquele Gabigol que se esperava numa situação mais tranquila, né? Porque agora o Gabigol está numa situação em que ele está mais confortável, num ambiente para ele mais favorável, né, ô Pedrosa? Sim, eu acho que na vaga do Pulgar, Fernanda, é uma lógica muito grande você utilizar o Léo Ortiz de volante e colocar o Fabrício Bruno, porque aí a gente está falando de 3 jogadores de altíssimo nível, que são o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, uma zaga muito bem acostumada a jogar com a camisa do Flamengo e que é muito boa, e o Léo Ortiz totalmente adaptado a essa função de volante, principalmente para essa necessidade que vai ter o Flamengo. Agora, no lugar do Bruno Henrique, eu acho que a questão do Gabigol ela fica um pouco mais evidente que ele deve continuar no time titular, porque o Bruno Henrique poderia ser utilizado, quem sabe, como um falso 9, como um centroavante e tudo mais, e ser colocado outro jogador. Mas sem o Bruno Henrique, eu acho que o Gabigol ganha uma sobrevida nesse time. Aí você pode pensar no Gonzalo Plata, o próprio Michael. O Michael está inscrito na Copa do Brasil, né? Tá voltando de lesão agora. Eu escolheria o Michael. Eu acho que é um jogador mais adaptado ao Flamengo, mais entrosado também, conhece futebol brasileiro, sabe o peso que é vestir essa camisa em grandes decisões e é um cara também que é insinuante, né?
que não tem medo de jogo grande, eu gosto do Michael, escolheria o Michael. E que em algum momento, naquela temporada do Renato Gaúcho, ele era o fator determinante, né? Eu diria que ele foi o melhor jogador do Flamengo naquela passagem do Renato Gaúcho aqui. Tanto é que muita gente criticava pelo fato do melhor jogador ser reserva, porque o Michael era reserva. Só que ele entrava muito bem nas partidas, inclusive entrou muito bem na final da Libertadores contra o Palmeiras e de fato ele se destacou muito, tanto é que foi vendido e agora retornando. E eu concordo com o Pedrosa, eu começaria com o Michael. Embora o Felipe Luiz na última entrevista coletiva tenha revelado que o Michael ainda não está 100% fisicamente. Mas se a gente for parar e analisar, até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil tem cerca de 12, 13 dias. É tempo suficiente para o Michael se preparar e ficar 100%. E ainda tem a questão do lado, né? Acho que o Gonzalo Plata ele faz até os dois lados, mas ele joga melhor pelo lado direito. O Michael joga melhor pelo lado esquerdo. Então uma lógica maior seria o Michael ao lado do Gabigol. A gente entende que, assim, tudo bem, o Gabigol não vive um grande momento. Eu até, em determinado programa aqui, disse que não manteria o Gabigol, mas não tendo o Bruno Henrique à disposição é muito difícil. Venei o Carlinhos. Carlinhos, além de ter se machucado em treino, ele não pode jogar também a Copa do Brasil, então não é uma opção. Então é Gabigol, torcer para o Gabigol estar num dia estrelado, voltar a jogar bem, ao lado dele o Michael, pelo menos eu botaria assim. Pedrosa, e aí aconteceu o sorteio, né, da Copa do Brasil, e a final, as finais são feitas por sorteio para saber quem vai decidir o primeiro jogo fora ou dentro de casa. E aí saiu o jogo de ida, que está marcado para o dia 3 de novembro no Maracanã, ou seja, o Flamengo vai fazer o primeiro jogo dentro de casa e o segundo jogo, que é o decisivo, fora de casa, a volta que vai ser na Arena MRV, dia 10 de novembro. Você acha que esse sorteio mudou muita coisa no destino dessa taça ou você acha que não faz muita diferença, Pedrosa? Faz diferença. Na minha visão, você jogar o segundo jogo em casa é sempre melhor. Principalmente quando você tem dois times muito bem equilibrados, que são o Flamengo e o Atlético Mineiro. Acho que o Flamengo, de forma geral, em elenco, em qualidade, é até melhor do que o Atlético Mineiro. Mas como a gente falou aqui, vem com muitos desfalques, né? Para esse jogo no Maracanã, que teoricamente seria o jogo para o Flamengo construir seu resultado. E a gente sabe que nos 2 últimos anos o Flamengo foi desclassificado justamente jogando fora de casa. E o último jogo contra o Atlético Mineiro, se não me engano, que foi decisivo, o Flamengo jogou o primeiro lá na Arena no que vai virar um inferno, né? Foi o gol do Lázaro, e depois no segundo jogo no Maracanã, o Flamengo conseguiu utilizar o seu clima trazido pelo Gabigol e se classificar diante do Galo. Então, pro Flamengo, eu acho que o sorteio foi péssimo. Foi péssimo, a verdade é essa. Agora, isso define que o Flamengo não vai ser campeão? Não tem nada disso, tá tudo aberto. Que inclusive nesse ano aí, Vene, que o Pedrosa lembrou, o primeiro jogo foi lá em Minas Gerais, e aí foi muita confusão, o Hulk, que é um cara que gosta sempre de falar, né, depois do jogo, reclamou, e aí o Gabigol falou, deixa ele que quando voltar no Maracanã, ele aquilo lá vai virar um inferno. E de fato chegou aqui, o Flamengo amassou, aquele foi uma mudança de chave pro Flamengo na temporada e pro Atlético também, porque depois daquele jogo parece que as coisas desandaram pro Atlético. Era um contexto totalmente diferente, tanto pro Flamengo quanto pro Atlético. Mas contextos mudam no futebol, sim, claro, sabia? óbvio, é exato. Isso e que às eu ia vezes falar. São confrontos assim que fazem os Era contextos onde eu ia mudarem. chegar. De repente, esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil pode virar a chave no Flamengo de ânimo. Claro, tem muita coisa que pode acontecer até lá, muita coisa mesmo. A gente não sabe se os jogadores que estão à disposição hoje estarão à disposição no primeiro jogo da final. Mas esse tipo de jogo, esse tipo de situação que o Gabigol gosta, de repente, a chave dele vira. Era onde eu ia chegar. Não é a chave do Flamengo, é a chave do próprio Gabigol. Ele entender que ele precisa se preparar e muito para esse duelo, que ele será muito importante, porque não tem um outro jogador para fazer a função que ele pode fazer ali. Nem digo que o Gabigol hoje seja centroavante para substituir o Pedro, mas talvez seja o único que consiga chegar perto do que o Pedro estava fazendo com a camisa do Flamengo. É torcer para ele entender que esse momento é extremamente importante e, quem sabe, conseguir fazer uma boa partida com a camisa do Flamengo. Posso só dar uma informação envolvendo os dois clubes? Porque eles fecharam uma parceria hoje para ter o mesmo número de torcida, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Porque geralmente é 10% ou 5%. Como a Arena MRV é menor que o Maracanã, ou seja, tem uma capacidade menor, os clubes fecharam um acordo de ter 4.000 torcedores visitantes,
tanto no Maracanã quanto na Arena MRV. E os valores dos ingressos eles vão divulgar em breve. Então o torcedor fica ligado nas redes sociais. Eles vão entrar num consenso em relação a isso? O valor, sim. O valor também será igual. É bom que o mandante, às vezes, o mandante escolhe, às vezes coloca um valor exorbitante. Fala, Pedrosa, pra gente mudar o assunto. Se você quisesse pegar o ponto positivo, o Flamengo jogou o primeiro jogo contra o Corinthians no Maracanã e fez um belíssimo jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Controlou o jogo, né? A gente achou que foi sorteio, muita gente achou que foi azareio. Tá tudo definido. Ontem rolou o sorteio na Copa do Brasil para trazer pra gente a grande decisão do Flamengo e Atlético Mineiro, onde vai ser. Nosso pequeno Homem de Ferro, o homem do bid, o homem... Eu quero... Bid é diferente de feed, só pra vocês entenderem, tá bom? É verdade. Conta tudo pra gente, Tiagão. Datas e mandos definidos. A grande decisão da Copa do Brasil vai acontecer no dia 10 de novembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Era a nossa vontade disputar a final em casa. Com a presença dos presidentes de Flamengo e Atlético Mineiro, o sorteio aconteceu nesta quinta-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro. E o time que vai decidir o título da Copa Betano do Brasil em casa é o Atlético Mineiro, é o Galo. No palco, Bataglia, representando a equipe mineira, comemorou a escolha do mando de campo e pediu o apoio do torcedor. Vamos fechar em casa esta final. Vamos ter que fazer um grande jogo no Maracanã e depois voltar a nossa arena, com nossa torcida, todos juntos, com o pessoal do clube, do staff e da equipa para tentar levar esse troféu. Do outro lado, assim como aconteceu nas oitavas contra o Palmeiras e na semifinal, diante do Corinthians, o Flamengo faz o primeiro jogo da decisão no próximo dia 3, no Maracanã, e vai tentar contar com o apoio da torcida para fazer o dever de casa. A gente só vai precisar de apoio e confiança do torcedor, que a gente sempre vai tentar fazer nosso melhor dentro do campo, porque a torcida faz parte, mas o jogo acontece dentro e isso é nossa responsabilidade dentro do campo. Nos bastidores do evento, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre a decisão em Minas Gerais e respondeu com provocação. Essa pressão do Atlético Mineiro ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Já o Flamengo tem 2 compromissos pelo Brasileirão. O Juventude amanhã, no Rio de Janeiro, e o Internacional no Beira-Rio, na quarta-feira. Claro que estou confiante porque eu acredito muito nos meus jogadores. Ó, mas tá um chororô que eu vou te contar, hein, Bigode? Exatamente, cara. A gente tava até relembrando aqui, Relembrando aqui agora. Algumas coisas. 2022, que teve de pênalti pro Atlético, foi uma fartura. Era open bar de O pênalti. Hulk caía, cal. Pênalti. O fulano, cal. É. Tudo cal. Caiu o dólar, pênalti. Porra. Caiu o preço do feijão, pênalti pro Galo. Só aquela coisa que não caía, né? O quê? O quê? De quem? Aí eu deixo para o senhor. Eu não entendi. Mas, ó, a resposta do Marcos Braz, ela não é diferente da que o Landim deu aqui pra gente. Em primeira mão. Então, assim, eu acho que foi a final da Copa do Brasil, ela já começou. Pô, então a gente pode falar que o título da Argentina agora em cima da França foi favorecido porque em 80 Maradona botou a mão contra a Inglaterra e fez um gol de mão. Aí vai ficar vivendo disso. E outra coisa, o que o Fernandão fala, se for pegar o recorte de erro de arbitragem, tem pra todo mundo. Todos tem os juiz lados. branco, juiz preto, juiz amarelo, juiz japonês do Campeonato Brasileiro, né? Tem pra todo time da Série A, time da Série B. Isso aí, é isso aí. A gente vê que o nível da arbitragem é ruim. Mas campo e bola. Se os dois times jogarem seu melhor futebol, pra vocês quem passa? Flamengo. Ganha. Mas só uma informação sobre o Flamengo de agora, Alexandro que tá com um problema, um desconforto na posterior da coxa, não se recuperou, tá fora do jogo de amanhã contra o Juventude. Joga nosso querido Beijinho. É. Querido. Tá bem substituído, tá bem substituído. Tá. Tá bem substituído. Tem que preparar o Alexandre pra final. Isso aí eu concordo. O Alexandre tem que estar 100% pra final. Já mostrou, tá entrando em forma, tem feito bons jogos. Foi muito bem nos 2 jogos da... Foi dele o gol da Não, ele é muito diferente, ele é muito diferente. Não, ele fez mais um que não é valeu. Outro nível, o Alexandre é outro nível. Não dá pra comparar. O Vinha também é bom, mas infelizmente teve um problema. É só ano que vem o Vinha. O Alexandre é outro nível. É outro nível, outro nível. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Tite no Flamengo, diz o Evandro Bispo, só serviu para o Tite fazer estágio de técnico para o Tite. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Gente, a sensação que eu tenho é que o Tite, e eu falei isso enquanto ele era treinador, ele não tem mais nem saúde, nem ânimo para continuar a ser treinador de futebol.
O que me passa é que as derrotas nas 2 Copas foram umas porradas tão grandes na cabeça do Tite que ele desanimou. Ele não é mais um técnico com o punch, com a vontade, com o tesão de ser treinador. O que ele tem hoje em dia é vontade de fazer o filho dele virar treinador. É isso que ele está fazendo hoje em dia. Ele continua trabalhando para que o filho continue, se transforme no primeiro auxiliar dele. O Kleber Xavier pediu demissão. Resolveu se afastar. Porque, claro, de primeiro auxiliar ele virou segundo. O Titinho passou a dar instrução na beira do campo. O Titinho passou a ser o técnico quando o pai não podia. Então, eu acho que a única coisa que mantém o Tite ainda como treinador é esse desejo férreo, até compreensível pelo lado do pai, de transformar o filho em alguém que possa ser treinador de futebol como ele foi, né? Pode-se até dizer. O Trajano manda aqui, vamos depenar o galo no galinheiro deles. Eita, tá animado. O Costinha manda, boa noite, RMP. É por essas e outras que foi uma infelicidade a escolha da data de ontem para a confraternização. Diretoria amadora e sem cérebros. O Costinha, na boa, eu não vejo problema na confraternização de ontem. Sinceramente, eu não vejo problema. Não vejo mesmo, sabe? Eu acho que era uma coisa que já era feita no Flamengo há muito tempo. O Jorge Jesus fazia isso direto, sabe? Nunca houve problema. Se fosse a véspera de um jogo importante do Flamengo, mas não é. Não é. O Botafogo claramente demonstrou, diz o Luiz Sérgio, que o Tite deveria ter sido demitido antes das quartas da Libertadores, depois de uma campanha pífia, assim como mostrou toda a incompetência. Cara, o quanto eu berrei aqui para que o Tite fosse demitido. Quantas vezes vocês que me acompanham me ouviram aqui dizer, manda ele embora. Aí fica, mas vai botar quem? E eu dizia, Felipe Luiz. Bota o Felipe Luiz, pelo menos até o final do ano. Depois que foram eliminados da Libertadores, prestes a ser eliminados também da Copa do Brasil, aí dessa vez resolveram fazer. Atrasadíssimo, mas fizeram. Passar agora para vocês que atualmente o elenco do Flamengo tem grandes nomes, porém com um desempenho abaixo em campo. Mas, apesar disso, ainda são determinantes para o esquema tático, como é o caso de Arrascaeta. Desta forma, pensar na saída do jogador nesse momento está fora dos planos. Mas, diante da alta investida de uma equipe do futebol alternativo pode acabar fazendo o camisa 14 repensar a sua permanência na Gávea. Novamente Arrascaeta se tornou alvo de clubes do Catar, que têm como objetivo realizar uma oferta irresistível para o meia. A intenção é oferecer um salário de R$2 milhões por mês, o que hoje é inviável para o mercado nacional. Vale destacar que nenhuma oferta pelo jogador chegou à equipe, porém ele vem recebendo sondagens para entender se existe o interesse. O Flamengo acompanha a situação de perto, mas, nesse momento, não tem a intenção de negociá-lo. Falar também para vocês que durante o evento da CBF, que contou com o sorteio dos mandos de campo da decisão contra o Atlético Mineiro, Rodrigo Dunché falou sobre assuntos pendentes. Vice-presidente-geral e jurídico do Flamengo, o dirigente revelou que o Corinthians ainda não pagou pela compra de Mateuzinho, que levou 6 pontos após confronto contra o Flamengo. Ele também comentou sobre os contratos de Gabigol e Davi Luiz, em fim de vínculo. Ao jornalista Gabriel Orfal, Dunché falou sobre o pagamento do Corinthians referente à compra do lateral Mateuzinho, vendido no início desta temporada ao Timão. O clube paulista ainda não começou a quitar a compra. O Flamengo pegou uma garantia de implemento da terceira parcela, mas ela preservou a data do vencimento que ela teria que pagar ao Corinthians, comentou ele. Recentemente, a Brax, fiadora do Timão, se pronunciou. Estamos aguardando chegar a data do vencimento desta garantia para pegar este valor, completou o candidato à presidência. De acordo com ele, será em janeiro, a princípio. Candidato à presidência do Flamengo, Dunché também falou sobre as possíveis renovações de Gabigol, que teve atualização sobre a negociação, e Davi Luiz.
Os dois jogadores têm vínculo até o final desta temporada, em dezembro. O presidente do clube tem que ouvir os profissionais, a comissão técnica e o Felipe Luiz. Eu vou usar a minha caneta da melhor maneira possível nestas questões de renovação e contratação. Temos uma super comissão técnica e scout. Vou ouvir os profissionais, garantiu ele, que seguirá com Landim em caso de eleição. O que vocês acham, nação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.